Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre imparcialidade ou neutralidade em questões políticas. O objetivo é mostrar que a imparcialidade política é um mito, uma quimera, uma ilusão, uma fantasia. Não é absolutamente possível ser imparcial em questões políticas. Algumas vezes eu recebo aqui no canal alguns comentários dizendo que eu sou parcial em algumas de minhas análises. E a resposta que eu mais gosto de dar a esse tipo de comentário é a seguinte: olha, mas você também não é imparcial. Você também é um indivíduo parcial, você também tem posições políticas. Mas o objetivo dessa minha resposta não é unicamente rebater com uma falácia tu quoque, né, que em latim significa você também, como se fosse uma acusação moral, no sentido de que o indivíduo não pode exigir de mim um comportamento que ele também não pratica. Não, o objetivo da minha réplica não é este. O objetivo é simplesmente iniciar uma discussão para mostrar o que nós queremos falar aqui nesse vídeo, que a imparcialidade não é possível, ela não existe. O melhor é a gente saber que nós somos parciais e que isso também não é o fim do diálogo. Algo que nós vamos comentar mais para o final deste vídeo, tá? Porque não quer dizer que não há imparcialidade, não é possível ser imparcial, que então a gente não pode conversar. A questão não é essa. Então nós vamos mostrar por que não é possível ser imparcial e nós vamos nos apoiar principalmente em Marx e também em Lenin, que faz uma reflexão muito interessante em um artigo de 1905, e o Lenin explica como ninguém mais nesse mundo seria capaz de fazer, por que a imparcialidade não é possível. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O nosso objetivo com esse curso é fazer um recorte nos aspectos filosóficos da obra de Karl Marx. Atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo. Isso porque o marxismo é uma tradição que se inicia nas obras de Marx, mas que vai muito além dele. É uma tradição que tem inúmeros pensadores e que abarca várias áreas do conhecimento e inúmeros temas. E o nosso objetivo com esse curso não é abordar um monte de pensadores, é abordar unicamente o Marx. E não tudo o que o Marx disse, não todas as áreas em que Marx escreveu, mas unicamente suas reflexões de caráter filosófico. Para mais informações sobre este novo curso, acesse o link que está na descrição deste vídeo. E nós queremos te convidar também a fazer sua inscrição em nosso outro curso, Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Esse curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ficar lendo comentadores ou literatura secundária que vai explicar sobre os filósofos, os nossos vídeos, na verdade, vão te preparar para que você tenha contato direto com alguns textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações sobre esse nosso primeiro curso, acesse também o link que está na descrição deste vídeo. E por último, só um pequeno detalhe sobre a camisa que eu estou utilizando. Várias pessoas comentam às vezes sobre as camisas de bandas que eu uso para gravar os vídeos. Essa banda aqui é a minha própria banda, a Denial of Death. Então, para você que curte aí o som pesado, black metal, metal extremo, eu vou deixar também o link para que você conheça e dê um apoio lá no nosso canal Denial of Death. Voltemos então ao nosso tema: neutralidade política não existe. Imparcialidade em questões políticas é uma fantasia. Bom, vejamos. Ainda é necessário a gente discutir sobre esse tema, porque tendo em vista o que aconteceu, pelo menos nos últimos 10 anos no Brasil, a gente pode dizer que são poucos os que ainda tentam manter uma posição de isenção. Inclusive tem até aquele termo muito famoso na internet, né? O isentão, aquele que, não vou tomar partido por lado nenhum, os dois são ruins, os extremos são iguais, todo esse papo. Bom, o número de isentões diminuiu bastante na última década, tendo em vista o desenvolvimento, né, os acontecimentos políticos no Brasil. Eu vou só contar uma pequena história aqui para vocês perceberem como que isso aconteceu, porque talvez muitos de vocês, dependendo da idade, começou a se interessar por política faz poucos anos e não sabe como que a questão era antes. Eu vou mostrar como que a gente tinha que lidar com essa questão da indiferença política há mais ou menos 10 anos atrás, para vocês verem que a coisa mudou na última década. Vejam só, há cerca de 10 ou pouco mais de 10 anos atrás,
Quando eu escrevi alguns panfletos para serem distribuídos em porta de fábrica, né, para aquela coisa de militância, eu era sindicalista, eu fui sindicalista até o momento que eu deixei o Brasil, eu costumava geralmente incluir um poema que é geralmente atribuído a Bertolt Brecht em todos os panfletos que eu escrevia que tinham espaço, né? Se sobrou um determinado espacinho lá, eu vou colocar esse poema aqui, que é um poema chamado O Analfabeto Político. Eu vou falar daqui a pouco sobre a autoria desse poema, mas você provavelmente já ouviu ou já leu este poema em algum lugar. Como ele é curto, vamos lê-lo na íntegra. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. É um poema bem interessante, né? De forma geral, o que ele está mostrando é que existe uma dissociação, pelo menos na cabeça de vários trabalhadores, entre a sua vida prática, cotidiana e as decisões políticas. O indivíduo acha que a política é uma esfera que absolutamente não lhe interessa e não tem a ver com a sua vida. E naquela época era muito importante colocar esse tipo de coisa, porque às vezes a gente estava numa porta de fábrica entregando um panfleto e o indivíduo simplesmente não dava a mínima para aquilo. Ele pensava o seguinte: olha, para que me organizar em sindicato? Isso não adianta nada, né? Eu não gosto dessas questões de política, esse tipo de associação. E a gente tinha que mostrar o seguinte: olha, se você quiser de fato garantir seus direitos, se você quiser garantir seu emprego, se você quiser um aumento salarial maior na próxima campanha salarial, você tem que se mobilizar. Você não pode ser indiferente às questões políticas. Bom, isso era uma realidade, a gente encontrava isso em portas de fábricas. Agora, a questão mudou bastante nos últimos 10 anos. E só uma pequena palavra sobre a autoria, porque geralmente eu mesmo colocava esse poema como sendo do Bertolt Brecht. Mas aí eu fui pesquisar, porque eu tenho até um box aqui na estante, tá aqui em cima, é uma caixa com algumas obras reunidas do Bertolt Brecht, no original em alemão, e eu procurei esse poema lá e não encontrei. Então eu fui na internet para ver, e eu achei até uma notícia no jornal Die Welt, um dos principais jornais aqui da Alemanha, e o diretor de um instituto, né, que conduz aí as obras do Bertolt Brecht, ele falou o seguinte: olha, eu não tenho a obra inteira do Brecht na memória, mas eu não me lembro de nunca ter visto isso em lugar algum. E tem várias frases que a gente encontra na internet que atribuem ao Brecht, mas não é dele, ninguém consegue encontrar de onde essa coisa vem. Então, pelo menos essa informação que eu tenho, eu mesmo não consegui encontrar, né, e alguém que é referência no assunto também diz que não conhece. Mas em todo caso, o poema é interessante, mesmo não sendo do Brecht, é um poema que chama a atenção, mostrando ao indivíduo o seguinte: olha, o preço do feijão, do arroz, do remédio, isso depende de decisões políticas e você tem que se interessar, porque a política diz respeito à sua própria vida cotidiana. Então o principal aqui é o seguinte: há pouco mais de 10 anos atrás, a gente ainda tinha que falar para os indivíduos se interessarem por questões políticas. E a coisa, ela mudou um pouco de quadro nos últimos anos. E eu me lembro que, vejam só, em 2012, eu já era da diretoria do sindicato, da minha categoria profissional, e a gente teve uma assembleia de campanha salarial como a gente nunca havia tido antes. A assembleia, inesperadamente, lotou. A gente não tem ideia de onde saíram tantos trabalhadores, a gente não tinha feito nada de diferente. A mesma divulgação de sempre, e as assembleias sempre minguavam, não aparecia quase ninguém. Mas em 2012, no mês de setembro, ela estava lotada. Centenas de trabalhadores apareceram. E a gente não conseguiu entender, mas depois ficou claro. Por quê? Porque este evento já era um sinal das jornadas de junho de 2013 que estavam se aproximando. Isso é, as jornadas de junho já davam sinais, porque a gente já percebia uma certa motivação nas pessoas, um certo interesse a participar de alguma coisa. Os indivíduos até não sabiam muito bem o que exatamente que eles queriam fazer, participar de quê, mas já havia uma certa disposição, tipo, olha, vamos participar, vamos fazer alguma coisa. Então,
Em setembro de 2012, a gente já começou a perceber uma movimentação estranha dentro do próprio sindicato. E depois, em junho de 2013, teve o que teve. Então a coisa já estava efervescendo ali, alguma coisa já estava começando a mudar no contexto. Este é o ponto que eu quero mostrar nesse momento da reflexão. Em poucos anos, já não era mais necessário falar para o indivíduo participar das questões políticas. Por quê? O turbilhão político que aconteceu no Brasil, ele retirou da indiferença, da apatia, milhões de pessoas. O problema com isso é que a gente falava com o indivíduo o seguinte: olha, você tem que se alfabetizar politicamente e entrar na luta. Mas o que aconteceu foi o contrário, o indivíduo entrou na luta sem se alfabetizar politicamente. E aí o que a gente teve? A figura indesejável do militante político analfabeto. Gente que defende posições, gente que tem altas opiniões sobre política, mas que nunca foi politicamente alfabetizado. E que repete um monte de senso comum, e a gente está vendo a bagunça que acabou virando o Brasil. Muitos indivíduos militantes, cheios de convicção, mas sem nenhuma leitura de fato política do mundo. E eles foram, obviamente, instrumentalizados pela extrema-direita. Este breve histórico, então, foi para mostrar que, não obstante a figura do isentão, do imparcial, seja uma figura cada vez mais rara neste nosso momento político e histórico, ainda assim é necessária porque ainda há indivíduos que se consideram imparciais, que esperam ouvir análises imparciais. E nós vamos mostrar que a coisa não é bem assim. Isso é importante também para que a gente consiga ler as notícias de uma maneira mais crítica, porque às vezes tem indivíduo que dá a aparência de imparcialidade, mas não tem coisa nenhuma de imparcial ali. E nós vamos ver por quê. Vamos falar agora sobre a imparcialidade no capitalismo. Imparcialidade geralmente quer dizer justiça. No caso de um julgamento, por exemplo, nós consideramos que o melhor julgamento ou o melhor juiz é aquele imparcial no sentido de que ele não vai favorecer nenhum dos dois lados em disputa. Na questão da justiça é assim, a coisa parece fazer sentido e é por isso que às vezes o indivíduo pensa que em todas as questões do mundo, talvez esse princípio também seria aplicável. Bom, se na justiça é assim, se eu tivesse um julgamento, eu gostaria de ser julgado por um juiz imparcial, por um juiz justo, um juiz que não é tendencioso para nenhum dos dois lados. Eu não gostaria de ser julgado, por exemplo, por um Sérgio Moro. A questão é essa. Então, de uma perspectiva da justiça, de um juiz, de um julgamento, a questão até faz sentido. Só que a gente não pode universalizar e achar que a justiça ou essa questão de imparcialidade é um princípio que a gente pode aplicar de maneira indiscriminada a todas as áreas da vida, porque isso não vai ser possível. Vamos compreender inicialmente o tipo de sociedade em que a gente vive para a gente perceber que isso não é possível. Nós vivemos em uma sociedade capitalista e uma de suas características é que essa sociedade ela é cindida, ela é dividida em classes sociais. As duas classes principais, as classes consideradas puras do modo de produção capitalista, são burguesia e proletariado. São classes e são termos que não são historicamente superados. Às vezes tem indivíduo que fala assim: ah, mas você ainda fala de burguesia? Burguesia é uma classe que já acabou. Não, senhor. Você pode até arrumar um nome mais novo, um nome mais fancier, se você quiser, para dar um novo nome à burguesia. Agora, isso não muda nada no fato de que essa classe é aquela que detém os meios de produção. Você quer uma palavra nova, mas a palavra não vai mudar a realidade. E proletariado é a mesma coisa. Se você quiser um novo nome para isso, bom, você vai mudar só o nome, você não vai mudar a coisa, porque a realidade essencial é essa. As duas principais classes do modo de produção capitalista, isso tanto na época de Marx quanto na nossa, são burguesia e proletariado. Há, obviamente, várias outras classes intermediárias, há uma multidão de classes. Nenhum marxista que de fato entenda a obra de Marx vai dizer que só existem duas classes. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que elas são as principais, que são as classes puras, as classes que surgem especificamente desse modo de produção. As outras classes intermediárias são, de certa maneira, resíduos dos modos de produção anteriores. Então percebam só, uma dessas classes intermediárias que está entre burguesia e proletariado é a chamada pequena burguesia. Tem também o campesinato, por exemplo. Mas vamos pegar o exemplo da pequena burguesia porque o Marx fala algo interessante sobre ela. Marx afirma em sua obra O 18 Brumário de Napoleão Bonaparte que a pequena burguesia, enquanto uma classe de transição, ela sempre se sente acima da luta de classes. E é uma classe que tem por objetivo conciliar,
ou pelo menos ela se coloca como um dos seus objetivos. Ela se vê ali no meio, né, de burguesia e proletariado, e ela pensa o seguinte: olha, eu tenho que harmonizar esse conflito. Então, ela tenta uma posição intermediária, uma posição de harmonização entre as duas classes em luta, e ela se sente acima dessa luta. Ela acha que ela não participa. É por isso que a gente fala às vezes que essa perspectiva de imparcialidade é típica do pequeno burguês. E do pequeno burguês com um fundamento histórico, né? Porque o que o Marx faz em sua filosofia é pegar alguns problemas sociais e fazer uma formulação filosófica deles. Então essa questão de consciência, ela pode ser, na verdade, trazida ao seu fundamento social, de modo que a gente entende por que é que o pequeno burguês pensa que ele está acima da luta de classes. É justamente porque a sua própria classe social, ela surgiu dessa maneira. É um resquício de um modo de produção anterior e desse modo ela se sente acima das classes puras em disputa. Uma análise mais atenta, no entanto, vai revelar a inconsistência desta posição. E para isso nós vamos nos apoiar em um artigo de Lenin chamado O Partido Socialista e o Revolucionarismo sem cunho partidário. Tá? Isso aqui está nas obras escolhidas de Lenin, isso aqui é das edições Avante de Portugal, mas você encontra esse texto gratuitamente no marxists.org. E o que o Lenin vai falar nesse texto aqui? É um texto de 1905, então esse é o contexto, tá? A Revolução Russa de 1905, a coisa estava efervescente naquele período, e Lenin vai falar sobre aqueles que estavam na luta, mas que se consideravam sem partido. É um texto que eu, inclusive, utilizei quando eu escrevi um artigo para analisar as jornadas de junho. Eu já escrevi mais ou menos uns 2 artigos, um deles saiu inclusive em um livro. Você pode acessar esse livro no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E lá eu uso isso porque era muito forte também nas jornadas de junho de 2013, aquela questão sem partido, né? E na época eu estava organizado, né, no PCR, no Partido Comunista Revolucionário, e a gente ia para a rua de bandeira mesmo, e a gente tinha que enfrentar o que na época se chamava de coxinha. O pessoal que queria pegar a bandeira, rasgar a bandeira, né, esse pessoal que depois debandou para a extrema-direita, para o bolsonarismo. Então a gente teve que enfrentar isso, né, o sem partido. E na época eu descobri esse texto do Lenin e eu achei fenomenal as semelhanças, né, entre as duas circunstâncias. Claro, a gente não pode dizer que é a mesma coisa, né? Rússia em 1905 e Brasil em 2013. Mas a gente percebe alguns certos aspectos, algumas certas tendências que são as mesmas. E principalmente a questão do sem partidarismo. E chamando a atenção para mais uma coisa. Lenin está falando sobre o não partidarismo. E o objetivo do nosso vídeo aqui é falar sobre a neutralidade e a imparcialidade. Para a nossa reflexão, o que o Lenin está dizendo, para a gente vai ser a mesma coisa. Porque às vezes o indivíduo ele pode ser sem partido, mas ele tem uma posição política definida. Né? O indivíduo só fala assim, eu sou apartidário. Eu sou de esquerda, mas apartidário. Eu sou de direita, mas apartidário. Isso quer dizer, ele não tem ligação, vínculo com nenhum partido. Mas para o que o Lenin está falando aqui, é o nosso caso. Tá? Essa questão da neutralidade. E nós vamos ver agora por quê. Lenin afirma que a imparcialidade, a neutralidade ou não partidarismo é sempre aparente. Nunca é real. Quando o indivíduo fala, eu sou imparcial. Não, isso é apenas a aparência da coisa. E ele fala o seguinte, olha, numa sociedade dividida em classes sociais, em classes que, na verdade, estão sempre em disputa, porque não são classes que estão lá cada uma na sua e vivendo a sua vida. Não, são classes sociais que estão em disputa. Essa luta econômica vai inevitavelmente levar à luta política. A luta política, então, é um desenvolvimento da luta econômica. Então, isso é uma coisa óbvia, isso vai acontecer em determinado momento. A luta econômica vai evoluir até ela se tornar luta política. E a forma mais avançada, mais consistente dessa luta política é a luta entre partidos, porque partidos representam classes sociais. De modo que sempre que a gente observar um determinado partido, a gente tem que perguntar o seguinte, que classe social esse partido representa? Porque partidos políticos sempre representam classes sociais. Esse é um partido burguês, esse é um partido da pequena burguesia, esse é um partido proletário. Cada partido representa uma classe social. Agora, por que essa posição é inconsistente? Essa posição de imparcialidade, de neutralidade, de não partidarismo. Ele vai falar o seguinte, olha, bom, a gente já falou que a luta política, ela é uma consequência da luta econômica. Bom, e na luta econômica, todo mundo está envolvido.
todo mundo que vive em uma sociedade capitalista participa da troca de mercadorias. Vejam bem, eu estou aqui vestindo essa blusa. Eu não fiz essa blusa. Essa blusa veio de onde? Veio de uma relação de troca. Através do meu dinheiro, do meu trabalho, eu troquei essa blusa, né? Na verdade eu mandei fazer, mas você pegar esse tecido, eu não fiz esse tecido. Eu nem sei como é que se faz tecido. Eu não tenho a menor noção de como fazer uma coisa dessas. Mesma coisa, o relógio que eu estou usando, meus óculos, né? Esse livro que está aqui, essa minha caneca aqui do Freud. Bom, eu não faço nada disso. Eu consigo tudo isso numa relação de troca. Eu estou inserido na sociedade capitalista. E todo mundo que vive, que existe na sociedade capitalista, está na mesma situação. Vejam bem, eu usei a palavra existir. E eu não usei isso por acaso. É porque para você existir, você tem que fazer coisas básicas, como, por exemplo, se alimentar. E de onde é que a gente pega a nossa comida? Talvez poucos de vocês que estão nos assistindo, talvez ninguém, né, eu aposto que ninguém que está assistindo esse vídeo planta sua própria comida no quintal de casa, ou pelo menos toda a comida que consome. Não, a gente sempre está em relação de troca. Então, se a gente existe, é porque a gente come. E se a gente come, bom, a gente consegue a nossa comida em algum lugar e nessa sociedade avançada, como a capitalista, é através de uma relação de troca. Então vejam, ninguém consegue se abster da troca de mercadoria. Você existe no capitalismo, você já está inserido de alguma maneira em relações econômicas. E essa também é a situação da maioria de vocês que está assistindo esse vídeo. Por mais que alguns talvez sejam profissionais liberais, não estejam numa relação formal de emprego, mesmo assim, tais indivíduos estão muito mais próximos da classe trabalhadora do que, de fato, da burguesia, do que da classe dona dos bancos, das fábricas, das terras, etc. Então a questão é essa. A gente existe no capitalismo, então nós estamos na luta, nós estamos já inseridos na troca, na luta econômica. Lenin faz uma afirmação então interessante. Ele diz o seguinte: a indiferença em relação à luta não é um afastamento, não é neutralidade, mas é um apoio tácito àquele que domina. É um apoio tácito, um apoio silencioso àquela classe que já está dominando. Porque vejam, as classes estão em disputa. Nós estamos no meio, no centro dessa disputa. Nós participamos da troca econômica. Nós temos um lugar definido pela nossa própria vida. A nossa própria situação social de vida nos coloca em um determinado ponto na luta de classes. Então, quando o indivíduo simplesmente fala, olha, eu estou na luta de classes, mas eu sou indiferente, não vou fazer nada, não vou tomar partido. Não, isso é um apoio silencioso àquele que já está vencendo a luta de classes naquele momento. E agora eu quero ler um trecho dessa obra que é muito interessante, um trecho no qual Lenin vai rastrear essa consciência, essa ideia de neutralidade, de imparcialidade, até as suas raízes sociais, de maneira semelhante ao que o Marx fez. Nesse vídeo nós já falamos sobre a questão lá do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. A pequena burguesia ela se acha acima das classes em disputa. Ela se acha acima da luta de classe, então ela quer harmonizar as classes em disputa. E Marx fala, isso é característico da sua própria posição social, porque ela é justamente uma classe que é uma certa forma de resquício de um modo de produção anterior, não é uma classe pura. Então ela acha que ela está ali no meio, ela se percebe assim, e na verdade isso diz respeito à sua própria situação social. E o Lenin vai fazer algo semelhante. O Lenin vai pegar essa questão do não partidarismo, da neutralidade, da imparcialidade, e vai mostrar as raízes sociais da coisa. Então vejam só essa citação que interessante. A indiferença política não é outra coisa senão a saciedade política. Aquele que está farto é indiferente e insensível diante do problema do pão de cada dia. Porém, o faminto será sempre um homem de partido nessa questão. A indiferença e insensibilidade de uma pessoa diante do problema do pão de cada dia não significa que não necessite de pão, mas que o tem sempre garantido, que nunca precisa dele, que se acomodou bem no partido dos que estão empanturrados, o partido dos que dominam, o partido dos exploradores. Percebam então que interessante. A indiferença política, a neutralidade, a imparcialidade é sintoma de saciedade política. É um sinal de que aquele indivíduo ele tem a sua próxima refeição garantida. Porque, diz Lenin,
o faminto, aquele que tem fome, sempre vai ser um homem ou uma mulher de partido nessas questões. De maneira dialética, a gente pode dizer que o imparcial, na verdade, ele é não somente parcial, mas é um militante, né? Vejam só, a gente consegue então perceber, a partir dessa perspectiva da luta de classes, da nossa posição concreta no mundo, que imparcialidade, na verdade, se torna então parcialidade. O imparcial, ele é parcial no sentido de que ele milita de maneira tácita por aqueles que já estão vencendo a luta de classes. Percebam então, parece até uma contradição em termos, né? Uma militância tácita. Mas de uma perspectiva dialética, é isso que está acontecendo. O imparcial, ele é parcial. E a não participação, na verdade, é uma militância pelo ponto de vista da burguesia. Mais à frente, Lenin vai dizer também o seguinte: o sem-partidarismo na sociedade burguesa é apenas a expressão hipócrita, encoberta, passiva do fato de se pertencer ao partido dos saciados, ao partido dos dominantes, ao partido dos exploradores. São palavras duras do Lenin. Vejam só o que ele afirmou. O sem-partidarismo é a expressão hipócrita, encoberta e passiva do fato de já se pertencer ao partido dos saciados, ao partido dos dominantes. Então vejam, dessa maneira, quando o indivíduo diz sou imparcial, não estou de lado nenhum, ele já está apoiando tacitamente, de maneira silenciosa, o partido que já está vencendo a luta em curso. Ele não é aquele juiz imparcial, por isso que nós, ao passar para essa segunda parte do vídeo, nós falamos, né? Geralmente imparcialidade é vista como uma coisa boa, quando a gente pensa num julgamento, né? Todo mundo quer ser julgado por um juiz justo, imparcial, mas esse não é o caso na política, esse não é o caso no tipo de sociedade que a gente vive. A gente não pode simplesmente se colocar como um indivíduo que vai fazer aquela análise imparcial da sociedade como se não pertencesse a essa própria sociedade. Nós já temos um ponto de vista que ele é determinado pela nossa própria situação de vida e a gente não pode simplesmente tentar se colocar acima dele. E é por isso que eu gosto de uma frase que diz o seguinte: todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Vamos explicar essa frase com uma ilustração. Imagine que você esteja dentro de um barco em movimento e aí, dentro desse barco em movimento, você olha para os seus pés. Como é que você vai perceber os seus pés? Parados, não é isso? Porque o barco está em movimento, se você está dentro do barco, você também está se movimentando. Mas a partir do seu ponto de observação, você tem a impressão de que você também está parado. E isso por causa do seu referencial. Agora, se você olhar, por exemplo, para a praia, né, se você olhar para um lugar que está estático, que não está dentro do barco, você vai perceber então que você está em movimento. É isso aí que eu quero dizer com todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Então, a nossa visão sempre depende do referencial em que estamos. Da mesma coisa, você está dentro de um carro em uma rodovia, o seu carro está a 100 km por hora. E aí você começa a ser ultrapassado por um carro que está a 120. E qual que é a impressão que a gente tem? Que o carro está passando bem devagar ao nosso lado. Não, mas ele está a 120, isso não é pouca coisa. Só que como nós estamos a 100, a gente faz a subtração das velocidades e a gente tem a impressão de que ele está passando a apenas 20 km por hora. Isso por causa do nosso referencial. Mas se alguém estiver à beira da estrada, vai ver o carro a 120 passando muito rápido. Então essa é a questão. Não existe, então, essa perspectiva tão buscada, muitas vezes até na filosofia, né, pela perspectiva divina, no sentido de se colocar acima da nossa efetividade e conseguir enxergar as coisas como se a gente não fizesse parte dessa nossa realidade. A gente sempre está colocado em um determinado ponto do processo de produção. Então, quando o indivíduo diz que ele é imparcial vivendo em uma sociedade capitalista, ele está negando que ele faz parte dela, o que é falso. Se o indivíduo vive na sociedade capitalista, ele faz parte dela, ele participa da troca de mercadorias, ele está em um determinado lugar do processo de produção, de modo que existe aí um enorme abismo entre a sua posição social e a sua própria consciência. E a gente ainda poderia estender essa reflexão se a gente partisse para uma perspectiva psicanalítica. Freud mostrou que nós temos um inconsciente, nós somos formados a partir das nossas relações, inicialmente com a nossa família, mas depois a gente tem escola, a gente tem todo um meio que vai nos influenciar. Nós não somos aquele sujeito cartesiano, hiperconsciente de absolutamente tudo que acontece com a gente.
Nós também temos determinações inconscientes. Então, nem de uma perspectiva marxista e nem de uma perspectiva freudiana, eu consigo acreditar que existe uma imparcialidade na sociedade capitalista. Eu sou parcial, eu tenho um determinado local no processo de produção, o que não significa que eu sou injusto em minhas análises, que eu não consigo ter, por exemplo, autocrítica. E esse é mais um ponto importante que a gente tem que falar antes de encerrar essa reflexão. Percebam o seguinte: afirmar que não existe imparcialidade não é o fim do diálogo. Porque eu vou perceber que eu sou parcial, eu tenho as minhas determinações sociais, minhas determinações inconscientes, e cada indivíduo, cada um que vai conversar, dialogar comigo, também tem as suas. Isso significa que não tem mais diálogo, ninguém conversa com ninguém? Absolutamente. A gente ter consciência do fato de que a imparcialidade é um mito não nos desobriga de dar sempre a melhor interpretação a qualquer ponto de vista. A qualquer ponto de vista que seja contrário aos nossos ou não. Isso é uma questão muito importante, porque a gente não estuda um determinado autor unicamente para refutá-lo. Se a motivação for essa, já está errado logo de início. Inclusive, alguém comentou aqui no canal que fez inscrição no meu curso de introdução à filosofia de Karl Marx só para refutar o Marx. E aí eu respondi ao indivíduo o seguinte: olha, fez mal, não deveria nem ter se inscrito, porque a gente conhece um autor justamente para compreendê-lo e não para refutá-lo. O período de crítica, ou o momento de crítica, ele vem depois da compreensão. Criticar pressupõe compreender. De modo que a gente tem que praticar aquilo que é chamado de complacência hermenêutica. Se a gente vai pegar um determinado autor, a gente tem que dar a esse autor, quer a gente concorde com ele ou não, a melhor interpretação possível. Porque muita gente que vai às vezes refutar Marx ou refutar qualquer outro pensador de que não goste, vai pegar uma interpretação fraca, uma interpretação frágil, justamente para tornar o trabalho mais fácil, o trabalho de refutar. E não é assim que nós devemos proceder. Nós sabemos que a maioria das pessoas não age dessa forma, mas aqueles que aspiram à filosofia, eles devem praticar a complacência hermenêutica e devem fazer assim. Tá? Então, diante de um autor, eu não vou ler para refutar, eu vou ler para compreender e eu vou ler para dar a melhor interpretação possível. E é isso aqueles que aspiram à filosofia devem fazer. Tá? Sempre estudar para compreender e criticar depois, criticar sempre a melhor versão daquele filósofo, daquele pensador que você pretende criticar. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você ainda não fez o nosso curso de introdução geral à filosofia, dos pré-socráticos a Sartre, o link também se encontra na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo.